Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e esse é o segundo vídeo do meu diário da gravidez. Eu quero compartilhar com vocês como que foi esse segundo trimestre, quais foram os sintomas, os acontecimentos. Bom, meu primeiro trimestre, ele foi muito intenso. Eu tive todos os sintomas possíveis. Tem aqui vídeo aqui no canal já, compartilhando como que foi o meu primeiro trimestre. Tive muitos enjoos, tive tudo que tinha pra ter no primeiro trimestre. E aí, eu tava assim, já esperando o milagre do segundo trimestre que tanto falam, né? Não, no segundo trimestre tudo muda, tudo volta ao normal, e eu fiquei esperando assim, com 14 semanas eu queria que já tivesse mudado tudo. E não é bem assim, né? Nosso corpo não é um reloginho cronometrado. Então eu comecei a sentir algumas mudanças gradativamente lá para as 16, 17 semanas, que foram quando as coisas começaram a melhorar. Não melhorou tudo de uma vez, foi melhorando aos poucos, mas de fato, o milagre do segundo trimestre, ele acontece. Quando a gente tá ali vivendo o primeiro trimestre, parece que nunca vai passar, parece que você tá doente e que você vai ficar assim pro resto da vida. Mas não é o que acontece. Realmente muda, é fase, as coisas, os sintomas, assim, os mais pesados, passa e pelo menos comigo passou, então foi muito bom. Esse segundo trimestre foi assim, agora sim eu tô vivendo a minha vida normal. E aí de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado, porque eu tô com um computador aqui, que eu anotei tudo que aconteceu, tudo que eu consegui lembrar nesse segundo trimestre. Com 14 semanas, eu continuava vomitando todos os dias. Eu não lembro se eu comentei isso no primeiro vídeo, mas eu não tive assim, eu não acordava enjoada, mas eu vomitava todos os dias de manhã quando ia escovar os dentes. E não era nada que, assim, me dava mal-estar, nem nada. Era só o fato de escovar os dentes, eu vomitava, não tinha nada no estômago, então não saía praticamente nada, mas fazia vômito todos os dias. E depois passava, continuava a vida normal, tomava meu café normal e não ficava enjoada. Então era só realmente vômito. E aí isso durou o primeiro trimestre, assim, quase todo, e um pouquinho do segundo trimestre também. Agora já passou. Vez ou outra, assim, uma vez a cada 15 dias isso acontece ainda, mas não é mais todos os dias. Mas lembra que eu disse que os sintomas eles não passaram todos de uma vez? Então, ali no início do segundo trimestre, teve alguns dias que eu ainda estava enjoada. E no primeiro trimestre, eu senti o enjoo, mas não vomitava por conta do enjoo. E nesse segundo trimestre, teve algumas coisas que eu comi, por exemplo, um dia eu comi melão, e aí eu vomitei todo o melão logo em seguida, fiquei enjoada por conta do melão. E água em jejum também eu percebi que eu não conseguia mais tomar, porque toda vez que eu tomava água em jejum, eu vomitava tudo. Então isso aconteceu mais no segundo trimestre do que no primeiro. Então, assim, é uma caixinha de surpresas. Mas isso com o tempo foi melhorando. Foi mais no inicinho ali do primeiro trimestre, do segundo trimestre mesmo, que alguns sintomas eles foram passando gradativamente e outros permaneceram por um pouco mais de tempo. Mas passou. Outra coisa que passou também foi aquele sono, assim, interminável que eu senti no primeiro trimestre, nessa primeira fase. Eu sentia sono, vez ou outra, assim, à tarde, mas não era algo que eu precisava dormir a qualquer custo. Realmente foi mais tranquilo. Então, hoje eu já tô 100% assim em relação a sono. Durmo bem à noite, algumas noites sim, outras não, mas durante o dia eu não tenho mais necessidade de dormir. E aí, consequentemente, minha energia também ela começou a voltar. Então, eu comecei a me sentir mais disposta de novo durante o dia, ter mais vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Então, eu percebi essa motivação voltando assim de novo. E isso foi muito bom. Outra coisa que aconteceu por aqui também foi que eu tive alguns episódios de dor de cabeça constante, assim, que duraram uns 3 dias seguidos, mas foi acho que uma, duas vezes e passou também, mas isso foi uma coisa que aconteceu no segundo trimestre. Ah, e uma coisa que eu comentei também no primeiro vídeo é que eu não tive tanto enjoo, mas eu tinha uma sensação de comida parada na garganta, principalmente depois do almoço, que incomodava bastante. Ficava aquilo ali a tarde inteira e era bem, assim, bem ruim mesmo. Mas isso passou ali por volta das 20 semanas, mais ou menos. Então demorou um pouco também pra passar. E até hoje eu tô com 30 enquanto eu tô gravando esse vídeo.
Até hoje, alguns dias eu ainda sinto isso, mas não é mais uma constante. Outra coisa que tem acontecido nesse segundo trimestre é que eu tenho ficado ofegante mais facilmente. Então, às vezes eu tô aqui gravando, tô conversando, ou tô conversando com alguém e aí eu fico ofegante só de falar. Isso realmente acontece. Outra coisa também é que eu tenho inchado bastante nas pernas. Os pés, assim, quando chega à noite, principalmente aqui na minha cidade, que é muito quente, tá ficando, assim, bem difícil essa questão do inchaço. Já conversei com a minha médica, ela até passou uma meia de compressão, que eu ainda não usei, porque aqui é muito calor. E aí eu tô vendo, se precisar eu vou usar, mas aí basicamente é mais pro final do dia mesmo, então eu não faço nada. Mas tenho inchado bastante. Eu tenho tido também bastante azia. Às vezes eu até acordo no meio da noite com azia, assim, com aquela queimação na garganta. E é algo que incomoda também, mas nada se compara com os sintomas do primeiro trimestre, então eu nem reclamo disso. Os únicos sintomas que eu tô tendo nesse trimestre é o inchaço, a azia e a urgência para fazer xixi. Tem a sensação de que a bexiga não esvazia, sabe? Quando você vai no banheiro. Então, e também ir no banheiro periodicamente, assim, em períodos muito curtos. Então, esses são os 3 sintomas, assim, principais que eu tô tendo nesse primeiro trimestre. O restante que eu comentei foram coisas pontuais que aconteceram, mas que passaram também e realmente nada se compara com aqueles 3 primeiros meses. Agora eu vou falar sobre alimentação e exercícios. Eu esqueci de comentar no outro vídeo, mas nesse primeiro trimestre eu tive muita fome, era uma fome absurda, que não justificava porque o bebê ainda era muito pequeno, então não demandava toda essa fome, mas era uma fome, eu acho que mais hormonal ou emocional, não sei, mas era muita fome, que não importa o quanto eu comia, eu queria comer mais, parecia que tinha um buraco no meu estômago. E nesse segundo trimestre, isso também já passou, já normalizou. Então, eu tenho comido normal, tenho me alimentado normalmente como eu me alimentava antes. Em relação à academia, né, os exercícios, como eu disse, a minha disposição começou a voltar, então na academia, consequentemente, também voltou. Comecei a me sentir mais energizada, mais disposta para treinar. A preguiça ainda continua, né, mas isso não é por conta da gestação, é preguiça mesmo, a gente tem que lidar. Então, é algo que a gente tem que lidar todos os dias e não tem o que fazer. Tem que ir com preguiça mesmo. Mas eu já consigo pegar as mesmas cargas de antes, alguns exercícios continuam sendo adaptados, a maioria eu preciso adaptar. Mas em relação à força, sentir a força voltando, eu já tô sentindo nesse segundo trimestre. Sobre desejos, eu não tive nenhum desejo nesse segundo trimestre. Nenhum mesmo. Não consigo pensar em nada assim específico que tenha tido. Eu tenho tido muita vontade de comer doce, mas isso é vontade, não é desejo. Então, desejo específico mesmo, igual eu tive no primeiro trimestre, que foi de cachorro-quente, que eu identifiquei que era um desejo, porque não é algo que eu tenho costume de comer frequentemente. Então, nesse segundo trimestre, não tive nada de desejo. Vamos ver como é que vai ser no próximo. Sobre o sexo do bebê, nós descobrimos com 16 semanas. Eu fiz o morfológico com 13 semanas, mas não deu pra ver nada ainda. Eu já imaginava que não ia dar, porque ainda é muito pequenininho, mas a médica disse que tinha uma suspeita. Ela até perguntou se a gente queria saber, a gente queria, porque eu queria descobrir logo no ultrassom mesmo. E a médica falou que tinha uma suspeita de que talvez seria menino, mas a gente só realmente conseguiu descobrir quando fizemos o ultrassom com 16 semanas e que realmente era um menino, nosso Tomás, e a gente ficou muito feliz. Sobre mudanças no corpo, as espinhas elas continuam e continuam com tudo, mas eu acredito que isso também tem muita influência da alimentação, então como eu tô comendo mais doces, querendo ou não, consequentemente isso impacta na pele também, então tem semanas que eu consigo perceber um surto maior assim de espinhas no rosto e tô começando a perceber umas bolinhas que vão aparecendo assim, não é espinha assim de estourar, mas parece uns butuquinhos assim que vai aparecendo na pele. As mudanças no corpo nesse segundo trimestre, elas foram assim bem marcantes. Com 16 semanas, as minhas roupas já estavam perdendo e é muito estranho porque de uma hora para outra, assim, de uma semana para outra você tá usando um short e na outra semana ele já não te serve mais, não fecha mais. E aí é muito doido essa mudança, que acontece muito rápido. E é muito estranho porque eu ainda não tá com aquela barriga de grávida, aquela barrigona. Mas suas roupas já não servem mais. Roupas simples assim que você usava no dia a dia já não consegue mais usar.
Então é estranho e é uma mudança que acontece muito rápido. A partir do segundo trimestre, cada semana a barriga tá maior. Então ali eu já precisei comprar algumas roupas, comprei mais vestidos, por ser mais fácil mesmo, para dar para usar depois e conseguir usar durante a gestação toda, ou pelo menos grande parte dela. Então as roupas começaram a perder ali com 16 semanas. E outra coisa que eu percebi também é que a barriga ela fica muito maior no período da noite e da tarde. Agora, com 30 semanas, eu não consigo ver tanta diferença assim. Mas lá mais pro meio do segundo trimestre, eu via que eu acordava com a barriga e eu dormi com outra barriga. Então, realmente tem essa diferença ali. E falando assim de corpo também, tem alguns cuidados que eu tô tendo agora para prevenir estrias, que é um hidratante corporal normal da CeraVe que eu tô usando e um óleo de amêndoas da Natura. Não comprei nada muito caro, muito específico para estrias assim, porque eu acredito muito que a genética ela acaba influenciando bastante. Então, eu já tenho genética para estria. Se tiver que ter, eu acredito que vai ter. Mas eu tô cuidando mesmo assim. E até agora eu não tive nenhuma, mas continuo cuidando e vamos ver o que vai acontecer. Ainda falando do corpo, eu não senti que os seios cresceram tanto nesse trimestre, então realmente teve um pico de crescimento ali no primeiro trimestre, mas aí agora eles meio que deram uma estabilizada, então não senti grande crescimento nesse período. E uma coisa legal que acontece no corpo nesse tempo, nesse segundo trimestre, é que você começa a realmente parecer grávida. Então, a barriga ela começa a ficar mais redondinha, mais pontudinha, você começa a ficar com carinha de grávida. E isso é muito legal, muito gostoso, porque no início você sente ali todo o baque da gravidez, mas você não se vê uma grávida ainda, né? Quando você olha no espelho, você não consegue ver muita coisa. E aí, nesse segundo trimestre, tudo muda. E aí, cada dia você fica ainda mais grávida, porque a barriga vai crescendo a cada dia. Sobre o emocional, eu ia dizer que meu emocional estava estabilizado, que eu não tive tanta oscilação de humor assim. Mas eu percebi que eu tenho ficado irritada, estressada com mais facilidade. Tô com um pavio mais curto para isso. Antes, coisas que eu tinha mais paciência antes, eu perco a paciência com mais facilidade agora. Então eu acredito que isso seja hormonal também, porque não era uma coisa que acontecia antes, mas agora parece que, sabe, pouca paciência para algumas coisas. E coisas simples às vezes me irritam assim de uma forma que passa também depois. Então, oscila bastante. Uma hora eu tô super estressada, outra hora eu tô normal. Mas não tive nenhum episódio de choro, eu acredito que não. Esse segundo trimestre não teve nenhum episódio de choro, assim, por coisas aleatórias. Continuo chorando assistindo série, This Is Us acaba comigo, mas não é por conta da gravidez. Sem estar grávida eu choro igual. Então, emocional, assim, que eu percebi foi realmente essa parte do estresse. Agora eu vou falar aqui de um outro ponto, que são os exames que foram feitos nesse segundo trimestre. Eu não me lembro se eu falei isso no primeiro vídeo, mas decidi colocar aqui como tópico para esse aqui. Eu fiz basicamente 3 exames nesse trimestre. Um foi o morfológico, com 23 semanas, que a gente consegue ver ali todos os pedacinhos do bebê, todas as partezinhas dele. E depois eu fiz um ecocardiograma do bebê com 27 semanas, se eu não me engano. E fiz também mais uma bateria de exames de sangue, principalmente aquele da glicose, que tem que beber o líquido. Aquele exame, ele foi um pouco... Eu esperava que ele ia ser mais, assim, mais enjoado, mais difícil. Principalmente porque eu não tô conseguindo beber água em jejum, beber líquido em jejum. Então eu imaginei que eu fosse passar mal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, não passei mal. Eu tive enjoo, enquanto eu tava esperando lá, eu me sentia, assim, um pouco enjoada, com vontade de vomitar. Mas não vomitei, graças a Deus, consegui fazer o exame certinho. E esse exame, o resultado dele deu tudo certo, a glicose está boa, não tem nada alterado. O que eu vou precisar repor agora é o ferro. O ferro deu um pouco baixo e aí eu já tô suplementando já também. E provavelmente eu vou repetir no próximo mês esses exames para ter certeza que o ferro tá aumentando, tá melhorando ou não. Se não tiver, tem que tomar na veia. Mas Deus abençoe que não precise. Agora, para encerrar esse vídeo, eu vou falar sobre os melhores momentos desse trimestre. E um deles foi, sem dúvidas, sentir minha energia voltar, minha disposição voltar. Isso foi muito bom.
fazer minhas coisas normais, rotineiras, assim, poder ir pra academia com um pouco mais de disposição, sentir que tô tendo força de novo, ter mais disposição para trabalhar, para fazer minhas coisas. Então isso realmente foi um dos melhores momentos. Mas o melhor momento, definitivamente, desse trimestre foi conseguir sentir o bebê mexer. Eu imaginava que era uma coisa que demorava um pouco mais, assim, mas com 15 semanas, com 15 semanas eu acho que eu consegui sentir. Aí eu não digo assim que senti mesmo, porque eu fiquei meio na dúvida. Porque mexeu, senti uma coisinha ali, mas não continuou nos outros dias. Demorou um pouco mais pra aparecer de novo. E aí, com 16 semanas, eu tive um pouco mais de certeza, porque eu senti por 2 dias seguidos. Mas ainda assim era uma coisa muito sutil, que só eu conseguia sentir. E era bem suavinho, assim, como se fosse uma borboletinha batendo asas dentro da barriga. Mas aí, a partir das 19 semanas, eu comecei a sentir mexer todos os dias. E agora a gente consegue ver até alguns padrões de horários, assim, que ele mexe mais. E é muito gostoso sentir ele mexendo, porque a gente consegue interagir com o bebê, né? Antes fica uma coisa muito abstrata. Você sabe que tá grávida, você tá sentindo ali alguns sintomas, mas você não tá vendo nada e não sente nada. E eu até tava conversando com meu marido hoje, que eu falei que no início da gravidez, você sabe que tá grávida, mas você não sente nada na barriga, você não sente que tem algo ali. E a partir do segundo trimestre, você começa a sentir que você tá realmente carregando algo, você sente que tá carregando, que tem algo dentro da sua barriga. E aí, sentir mexer deixa tudo isso muito mais palpável. E aí você consegue ver a barriga mexendo assim, e aí começa a dar os chutinhos, é muito gostoso. Então esse foi definitivamente o melhor momento desse trimestre. E eu demorei um pouco gravar esse vídeo, mas deixa eu mostrar aqui como que tá a minha barriga. Ela já tá bem grande, eu tô com 30 semanas hoje. Mas é isso, então, eu quis trazer esse vídeo para registrar essa fase que foi esse segundo trimestre, que foi uma fase muito boa. Ali no inicinho ainda tinha alguns sintomas chatinhos, mas passou e agora começa a ansiedade de querer organizar tudo e de deixar tudo pronto. Espero conseguir gravar mais vídeos sobre essa nova fase para vocês e também para deixar registrado aqui para mim. A gente já começou a montar o quartinho, então o berço já tá montado, já comprei algumas coisinhas, ainda tem alguns outros detalhes do enxoval que ainda falta comprar. Mas o que eu queria realmente compartilhar nesse vídeo é que sim, passa, tá? Tenha fé, tenha esperança que aqueles sintomas, aquele mal-estar do primeiro trimestre, ele passa e a gente volta a ter energia de novo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.